Vamos ler o texto, queridos? A partir do verso 22 até o 36, farei a leitura, os irmãos acompanhem na Bíblia. Depois disso, Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas, e o povo se dirigia para lá e era batizado, pois João ainda não havia sido preso. Então surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um judeu a respeito da purificação. E foram até João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava com o Senhor no outro lado do Jordão, do qual o Senhor deu testemunho, está batizando e todos vão até ele. João respondeu: Ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o escuta se alegra muito por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem, porém, aceita o testemunho que ele dá, certifica que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e entregou todas as coisas nas mãos dele. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Vamos orar? Pai querido nosso, acabamos de ler a Tua palavra. Queremos meditar nessas verdades. Por isso pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, para que entendamos, ó Deus, as realidades descritas no texto, como ensino ao povo do Senhor. E assim, para que na edificação do Teu povo possamos cada vez mais entender a nossa missão e Te buscar com toda a inteireza de coração. Sabemos que estamos buscando o Senhor, o nosso Deus. Essa é a nossa oração, pedindo também que o Senhor fale ao coração das nossas crianças, enquanto estão fazendo os seus desenhos, e dá a elas o entendimento, pelo Teu Santo Espírito, dessas verdades. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, o ser humano, ele tem necessidade de referenciar a sua vida, não é mesmo? Todo ser humano, ele tem um referencial, ele tem um modelo, ele é discípulo de alguém, ele busca alguém para ser aquilo que ele entende que é mais próximo de uma realidade que ele busca e que ele almeja. Nós buscamos exemplos que nos inspirem, modelos com os quais nos identificamos e que acaba moldando a nossa forma de ver o mundo. Inevitavelmente, nós nos tornamos discípulos de pessoas, mas não só isso. Por sermos discípulos, nos tornamos também replicadores da sua cosmovisão, da sua forma de enxergar a realidade da vida. O problema nisso surge quando o mestre deixa de ser apenas um referencial e passa a ocupar o lugar de devoção. Quando a admiração se transforma em adoração. E nesse ponto, ainda que de forma involuntária, corremos o risco de absolutizar o ser humano e cometer sérios erros de interpretação até daquilo que a própria pessoa ensina. E isso é evidente, queridos, quando nós olhamos para as ideologias do nosso tempo. Vemos pessoas seguindo cegamente seus representantes políticos, culturais ou intelectuais. Recentemente, até dentro de um mesmo partido, assistimos disputas sobre quem é mais leal do que o outro. Como se o valor da causa estivesse na figura do líder e não nos princípios defendidos. Mas a Escritura nos oferece uma direção diante dessa realidade. Lá em Hebreus capítulo 13, se você ler o versículo 7,
há uma instrução ao povo de Deus para que eles possam seguir os guias. Quem são os guias? Hebreus revela para nós que os guias são os pastores, os líderes espirituais. Então nós devemos seguir, mas o texto diz que devemos segui-los pela fé que eles demonstram, pelo testemunho que eles dão, e também, depois no verso 17, pelo zelo que eles têm para com a nossa alma, de nos levar para mais próximo da realidade daquele que é o verdadeiro líder da nossa alma, da nossa vida, que é Jesus Cristo. Então o texto nos leva a essa compreensão. Mas outros textos, como Paulo, lá em 1 Coríntios, vai chamar a atenção de imitá-lo, ao dizer, igreja de Corinto, seja meus imitadores. Mas ele não termina a fala dele dizendo, seja meus imitadores e ponto. Ele diz, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou seja, faça uma avaliação ao me imitar, para ver se de fato eu estou imitando antes a Cristo. Fato é que lá em Efésios, no capítulo 5, no seu primeiro verso, Paulo também vai exortar a igreja de Efésios dizendo, sede imitadores de Deus. Imitem a Deus. Esse é o modelo, esse é o padrão da imitação cristã. Por quê? Porque o foco não é o homem, mas aquele para quem o homem de Deus aponta. Essa era precisamente a missão de João Batista. O texto diz que ele é o precursor de Jesus, aquele que veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz, vindo ao mundo, ilumina toda a humanidade. Aqui nesse texto, nesses versos lidos, nós encontramos João Batista, já no fim do seu ministério, e Jesus no início do seu ministério público. E é nesse ponto de transição que surge uma discussão entre os discípulos de João e um homem. O texto diz para nós um judeu. Possivelmente esse judeu era um seguidor desse Cristo que começou o seu ministério público. Então eles começam uma discussão sobre o batismo, sobre a purificação. Como assim? Você batiza e ele também está batizando? Qual a autoridade com que ele profere tal ato? Então, diante dessa discussão, é revelado para nós o coração dos homens que estão seguindo João Batista. E nós vamos ver aqui, nesses versos, a realidade que nós temos que ter como servos de Jesus Cristo. Que nós não somos seguidores do pastor Robert, do pastor Carlos, ou de qualquer outro pastor, mas nós somos seguidores do pastor dos pastores. E esse é Jesus Cristo. E se esses pastores, chamados por Deus, para indicar à igreja o caminho para seguir a Cristo, não estiverem fazendo isso, eles devem deixar de ser seguidos, de ser lembrados, porque deixam de ser guias para Cristo, para guiar pessoas para o seu próprio caminho. E esse é o texto, e ele vai nos alertar para essa realidade. Vejamos então, queridos, aquilo que João vai nos introduzir. É interessante quando você lê uma narrativa, você entender a narrativa dentro dos seus quadros. Então nós temos aqui desenhado 3 cenas. E João está nos preparando, esse João que eu falo é o evangelista João que escreve o evangelho. O personagem presente aqui é João Batista. Então o evangelista João, ele vai nos preparar em 3 cenas. A primeira cena, apontando para Cristo, aonde ele está e o que ele está fazendo. A segunda cena, João Batista, onde ele está, o que ele está fazendo. Na terceira cena, o grande problema, que surgiu em meio à discussão entre os discípulos de João e esse judeu. E a forma como João Batista vai receber a pergunta e vai responder essa pergunta, trazendo luz para a realidade da sua missão e da missão de Jesus Cristo. Então teremos 3 cenas aqui. Vejamos as 2 primeiras que nos prepara para a cena terceira. A primeira cena começa aqui no verso 22, dizendo, depois disso. Veja que o depois disso é depois de algo que foi feito, que foi dito, que foi vivido, certo?
O que está anteriormente a esse texto, que já pregamos, já expomos à igreja, é Jesus conversando com Nicodemos, em que a Nicodemos é mostrado a necessidade do novo nascimento. E revelado que esse novo nascimento é uma obra soberana do Espírito Santo, sem a qual ninguém pode ver o reino de Deus. Após isso, o que nós temos então é Jesus e seus discípulos indo para a terra da Judéia. Diz o texto, Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judéia. Mas um ponto importante aqui é entender que Jesus já estava na Judéia. O fato do evangelista dizer que Jesus vai para a Judéia é apenas dizendo que ele está indo para o interior da região. Porque muitos questionam esse texto dizendo, mas Jesus está na Judéia e agora ele está de novo indo para a Judéia? Não. O evangelista está dizendo que ele está indo para a Judéia no sentido de estar se deslocando dentro da própria Judéia, mas agora indo para o interior, saindo da capital e indo para o interior. Então Jesus está indo para o interior da Judéia. E o texto diz, ali permaneceu com eles e batizava. Aqui nós temos também um detalhe importante, antes de caminharmos para a segunda cena. Qual é? O texto está dizendo aqui para nós que Jesus e seus discípulos estão se deslocando para o interior da Judéia, mas ele traz um detalhe. Narrativa tem detalhes, e detalhes são para serem compreendidos. Ele está dizendo que Jesus permaneceu e batizava. A pergunta é, Jesus batizava? Não eram os seus discípulos que batizavam? Fato é que se você virar a página, no capítulo 4, verso 2, é dito para nós, pelo evangelista João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. O que o texto está querendo dizer é que Jesus batizava no sentido de que o batismo, ele é proferido por alguém, escolhido por Deus, mas quando é realizado é o próprio Cristo que batiza. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Quando nós aqui, líderes, pastores, consagrados ao Sagrado Ministério, nós batizamos vocês. Nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós somos apenas o instrumento da operação do sinal. Mas quem opera o sinal eficazmente na vida de vocês, não é o pastor e nem a água que ele profere sobre vocês, mas é o próprio Cristo. É o próprio Cristo. Então essa é a ideia do texto. Um detalhe para nossa compreensão. Agora, o verso seguinte nos prepara a segunda cena. A segunda cena diz, ora, João também estava fazendo o quê? Batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas e o povo se dirigia para lá e era batizado. Então, nessa cena, o evangelista João está na região de Enom. E ele dá um detalhe que nessa região havia muitas águas, por isso ele se deslocou para lá. Essa região está dentro também da Judéia. E ali ele estava batizando. Então Jesus estava numa região rural da Judéia e João Batista estava numa outra região onde existiam muitas águas. E ali as pessoas chegavam até ele e ele batizava na medida que essas pessoas passavam pelo batismo de arrependimento. Mas o texto também traz mais um detalhe. O verso 24, pois João ainda não havia sido preso. Por que ele diz isso? Solta isso no ar, né? Porque depois não vai dar nenhum detalhe no decorrer dessa narrativa. É porque já circulava entre os leitores desse evangelho o evangelho de Mateus. E no evangelho de Mateus, no capítulo 4, é dito para nós que João Batista, já próximo de um evento como esse, já estaria preso. João ele vai resolver já esse problema que poderia surgir no coração dos leitores do evangelista de Mateus, ao dizer, calma, isso aconteceu antes dele ser preso. Ele vai ser preso, mas antes disso é que aconteceu esse evento. Nos colocando dentro do cenário e dizendo, no tempo é isso que aconteceu.
Nós temos então a primeira cena nos levando até Jesus com seus discípulos que batizavam numa região da Judéia. E na segunda cena, João Batista em outra região, também continuando já o seu ministério, batizando tantos outros que se achegavam até ele. Aí caminhamos para a cena 3. E aqui é a cena que vai trabalhar todo o argumento trazido na discussão, como na resposta do próprio João Batista. O verso seguinte, então, vai dizer para nós: surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um judeu a respeito da purificação. E foram até João e lhes disseram: mestre, aquele que estava com o Senhor no outro lado do Jordão, do qual o Senhor deu testemunho, está batizando, e todos vão até ele. O evangelista nos conduz ao tema do batismo, quando os discípulos de João discutem com esse judeu que se inclinava mais a Jesus. Mas algo interessante nos leva a observar a forma como eles estão caminhando até João e também a pergunta que eles fazem, porque vai ser revelador para nós. Vocês vão perceber isso. A pergunta é: mestre, aquele que estava com o Senhor do outro lado do Jordão, de quem o Senhor deu testemunho, está batizando e todos vão até ele. Essa pergunta vai revelar para mim e para você que o problema não era teológico sobre o batismo ou a autoridade de quem batiza. Não era esse o problema. O problema era mais profundo. Nós temos que ver isso com detalhes. Primeiro, é dito para nós que na pergunta eles mencionam João Batista como mestre. Mestre. Mas percebam que eles não mencionam aqui o nome de Jesus. E como eles se referem a esse Jesus? Refere-se a ele apenas como aquele. Mestre, aquele. Parece um desprezo sutil, mas é significativo. E quando eu disse que o problema não era teológico, porque no coração desses discípulos, o problema era a inveja. Isso vai intensificar no versículo. Ele vai dizer: aquele que estava com o Senhor do outro lado do Jordão, de quem o Senhor deu testemunho. Pera lá. Eles sabem quem é aquele. Porque o próprio João já deu testemunho e eles estão afirmando: o Senhor já deu testemunho a respeito dele. Eles reconhecem que ouviram o testemunho de João. E qual o testemunho que o João deu? Lá no 1º capítulo, verso 15. Ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. Mesmo assim, ignoram a mensagem do próprio mestre e colocam Jesus e João em posição de rivalidade aqui. Olha o final do versículo. E todos vão até ele. Esse tom aqui é de ciúme. É um tom de medo, é um tom de perda. Sabe por quê? Eles estão dizendo: mestre, aquele que está batizando lá, as pessoas estão indo até ele. Inclusive, o dos nossos. Aqueles que estavam seguindo o Senhor, aqueles que eram discípulos do Senhor, eles também estão te abandonando para ir para ele. É como se eles dissessem: você não está percebendo o que está acontecendo, não? As pessoas estão deixando de te seguir para seguir aquele outro. E você vai deixar assim? Não vai fazer nada? Ele vai fazer. Ele vai levar o coração daqueles discípulos a compreender que a inveja deles estava destruindo a realidade daquilo que eles já ouviram, da verdadeira mensagem e da verdadeira missão do próprio João Batista. Olha a resposta que ele vai trazer. A resposta que ele vai trazer é: ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. E aqui ele vai trazer 3 argumentos para refutar os seus próprios discípulos. Mas trazendo já uma aplicação para o nosso tempo, queridos, nós vemos aqui que os discípulos estavam tentando João Batista a ter um espírito de competição, lisonjeando-o como se ele fosse insubstituível.
Ignoravam o fato que João mesmo havia ensinado que seu papel era preparar o caminho para o Messias. Essa cena, meus queridos, nos faz olhar para dentro do coração da igreja. Muitas vezes, o problema não é o líder que é fiel às Sagradas Escrituras, mas o problema muitas vezes está no coração daqueles que o seguem. Isso porque, quando a admiração por um servo de Deus se transforma em devoção, e quando os elogios deixam de apontar para Cristo e passa a exaltar o homem, a Escritura diz para nós que está nascendo um idólatra. Um homem que adora homem, não observa que a adoração tem que ser ao único e verdadeiro Senhor, que esse homem está apontando. Precisamos lembrar que a missão do servo de Deus é guiar pessoas para Cristo, e somente a Cristo. O líder piedoso é apenas a voz que clama no deserto. Cristo é a palavra viva. Mas aonde está o perigo em todas essas coisas? Pois o elogio é bom, e não há problema no elogio. Mas, queridos, o perigo surge quando muitos são abraçados por esse elogio e dá o elogio à autoridade não devida. E um outro problema que eu vejo acontecendo em igrejas é que muitos púlpitos deixam de ter uma mensagem cristocêntrica para uma mensagem antropocêntrica. Quando os homens passam a exaltar a si mesmos, as suas conquistas, as suas experiências, em vez de exaltar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tem igrejas assim, tem líderes assim, tem pessoas seguindo esses de forma incondicional? Tem. Mas nessa inversão, o povo é conduzido a seguir o pregador e não o Salvador. A minha oração é que o nosso coração e ministério permaneçam centrados nas sagradas palavras do nosso Senhor Jesus, revelada na página das Escrituras, para que em nenhum momento esse pastor Carlos, possam exaltar a si mesmo a uma autoridade não devida. O que nos cabe é apenas guiar o povo de Deus a viver o Cristo que salva, que liberta e que nos dá a esperança da eternidade. Voltando então para a resposta, nós temos aqui 3 argumentos. O primeiro argumento, no verso 27, é essa que nós já lemos. Ninguém pode receber coisa alguma, se não lhe for dada do céu. João Batista já refuta os seus discípulos colocando as coisas em ordem. Ou seja, ele não pode reivindicar uma honra que não lhe fora dada do céu. Não foi dada a ele essa honra, foi dada a Jesus Cristo. Então ele está dizendo, olha, aquilo que me cabe, aquilo que me foi concedido na missão que Deus me deu, eu estou fazendo. E naquilo que foi dado a Jesus Cristo, ele também está fazendo. E se ele está fazendo é porque ele recebeu dos céus, do próprio Pai. No verso 28, ele traz o segundo argumento. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse, eu não sou o Cristo, mas fui enviado com o seu precursor. João Batista já havia testemunhado diante dos seus discípulos de que ele não era o Cristo, não era Elias, nem era o profeta. Essa não era a sua missão, mas ele diz que a missão dele é preparar o caminho para Jesus Cristo. Essa é a sua missão. O terceiro argumento está no verso 29, e aqui eu quero gastar mais um tempo. João usa aqui uma linguagem singular. Ele aponta para uma analogia que a Escritura usa para referenciar algo sublime e belo. Nós vivenciamos um pouco disso aqui ontem. Ele faz uso da linguagem do casamento. Ele diz, aqui no verso 29, o que tem a noiva é o noivo,
O amigo do noivo que está presente e o escuta se alegra muito por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Como se dá, você que já casou, como se dá a escolha de uma testemunha? Como se dá a escolha da testemunha? Ou, hoje, dada ainda por conta da cultura católica presente em nosso meio, o nome de padrinho e madrinha. Como se dá? Você escolhe aleatoriamente a pessoa? Não, né? Você escolhe aquelas pessoas que têm uma identidade com a sua história, com a história que você está vivendo, com aquele com quem você vai se unir em laço matrimonial. E assim você escolhe. A escolha é por alguém que revela uma intimidade, um conhecimento sobre você e a pessoa com que você vai se casar. Porque você vai dar a ela uma honra. E a honra dada a ela é aquela honra de que você faz parte dessa história. Tem aquelas testemunhas, inclusive, que são mais impactantes, porque foram os cupidos. Aquela que preparou fulano para Cicrano. Então essa recebe a honra ainda maior. Isso só está acontecendo porque você foi o nosso cupido. Você preparou, você viu, você enxergou. Não é mesmo? Olha a linguagem de João. Ele está se identificando como quem? O amigo do noivo. Mas ele diz que ele é um amigo e não o noivo. A sua missão era apresentar quem para o noivo? A noiva. E quem é a noiva? Naquele contexto, aqueles que estavam se arrependendo e sendo batizados, que é a igreja. Então João está dizendo, eu sou o amigo que está preparando vocês para o encontro do noivo. Eu não sou o noivo, e não posso reivindicar o lugar do noivo. Vocês são do noivo, e eu estou preparando vocês para ele. E ele disse então que ele é essa testemunha no casamento, essa testemunha que tem honra, porque foi a testemunha que tomou você e disse, existe um noivo, esse noivo é perfeito, esse noivo é para você, e somente ele pode satisfazer, somente ele pode completar o que falta em você, somente ele pode de fato ser a realidade de um relacionamento eterno com você, e eu quero te levar até ele. A mensagem de João era essa, mas veja, para ir até ele você precisa se arrepender, tomar vestes novas, para então encontrar-se com o seu noivo, e ele está pronto para te receber. Esse foi o papel de João Batista, essa foi a sua missão, e ele vai dizer, portanto, essa é a minha alegria, e a minha alegria está completa, porque eu cumpri a minha missão, eu conduzi vocês para o noivo, então minha alegria está completa. As testemunhas se alegram no casamento quando vê que deu certo. É isso que João está dizendo. O amigo do noivo não rouba a cena. Ele se alegra com o casamento. Ele sabe que a noiva não é dele. E a sua felicidade está em ver o amor do noivo sendo correspondido. Queridos, em nossos dias, muitos pastores e líderes têm tentado ocupar o lugar do noivo, atraindo a noiva, a igreja, para si mesmos. Buscam reconhecimento, poder e prestígio, como se o povo de Deus lhe pertencesse. E fica bravo quando um desses deixam de continuar na sua igreja para ir para uma outra igreja, como se tivesse autoridade sobre a pessoa, esquecendo de que a pessoa, ela é discípula de Cristo, e é a Cristo que ela tem que seguir, seja aqui, seja lá. Mas o verdadeiro servo, o verdadeiro amigo do noivo, é aquele que se alegra em apresentar a noiva a Cristo. A sua satisfação não está em ser admirado, mas ver Cristo sendo exaltado e amado. A alegria do líder, a alegria do pastor é entender
que ele, como testemunha e amigo do noivo, está levando vocês para esse casamento perfeito, em que o noivo está aguardando cada um de vocês. E isso não é para exaltação do pastor, não é para ele dizer, eu ganhei tantas vidas, não, é para ele entender, a missão está sendo cumprida, e por isso me alegro, como Paulo pôde dizer, completei a minha carreira, guardei a fé, agora está tudo bem. Essa é a missão. Esse é o papel do amigo, do noivo. Portanto, João então diz, e aqui é o clímax dos seus argumentos, ele diz, convém que ele cresça, e que eu, João, diminua. E esse verbo aqui, convém, significa é necessário, porque está de acordo com algo. E está de acordo com o quê? Com o plano eterno de Deus. João tinha essa visão, João tinha essa compreensão. Ele já havia testemunhado em 2 outros momentos sobre essa realidade. Ele sabia qual era o seu papel e qual era o papel de Cristo no plano eterno aqui. E ele então está só revelando que a alegria dele é porque as pessoas estão deixando de segui-lo para seguir verdadeiramente a Jesus Cristo. Porque o papel dele só foi apresentar. Agora você vai se deleitar com o seu noivo. Tem um comentarista que vai dizer algo a respeito do que ele diz, convém que ele cresça, que eu diminua. Ele vai dizer, para que serve um arauto depois que o rei chegou? Porque as multidões devem continuar a seguir o precursor depois que sua tarefa está cumprida, quando ele termina a sua missão. Que a multidão se vá, que sigam o rei, que percebam que este é o glorioso em sua origem e tem uma mensagem gloriosa. João Batista faz isso. Mas ele conhece os discípulos que ele tem. Ele não para nesses argumentos, ele aprofunda mais ainda. E ele então diz, no verso 31, quem vem das alturas, certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno, e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. Veja a repetição presente aqui. Quem vem das alturas, quem vem da terra, quem veio do céu. João está fazendo um contraste entre ele mesmo e o próprio Cristo. Ele reconhece que os seus próprios limites estão diante da missão que ele mesmo recebeu. E, ao mesmo tempo, ele exalta a supremacia de Jesus, dizendo, eu sou terreno, um profeta humano, dependente da revelação divina. Cristo, porém, é o enviado dos céus, o Verbo eterno encarnado, aquele que revela plenamente o Pai, quem vê o Pai. Quem vê a mim, vê ao Pai. Por isso, somente Jesus pode testemunhar com autoridade sobre as coisas celestiais, pois ele fala do que viu e ouviu, verso 32, e dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Ele é o próprio Deus, divino e humano. E quem aceita o testemunho de Cristo confirma que Deus é verdadeiro. Verso 33, quem porém aceita o testemunho que ele dá, certifica que Deus é verdadeiro. A fé em Cristo é, portanto, o selo da aprovação de Deus sobre a alma. Quem crê em Jesus reconhece o testemunho do próprio Pai. Tu és o Filho amado. Verso 35. O Pai ama o Filho e entregou todas as coisas nas mãos dele. João Batista, ele foi um profeta, um precursor de Jesus. E o verso 34 nos diz algo muito interessante e deve ser explicado também a nós. Ele diz, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o Espírito por medida. João Batista, ele está dizendo o seguinte, ele recebeu o Espírito por medida. Jesus não.
Jesus, ele é o próprio Espírito, a completude do Espírito nele, habitando, para ele cumprir a sua missão, daquele que é o Cordeiro de Deus, sem pecado, que vai nos substituir na cruz do Calvário. Ou seja, João está dizendo, os profetas, assim como eu, recebo a medida da porção do Espírito. Eu dependo da revelação de Deus. Mas mesmo diante disso, eu não tenho a completude do Espírito, por isso eu continuo errando, pecando, falhando. Mas ele não, ele é completo. Ele não tem a medida, ele é a plenitude daquilo que é o Espírito e que será o Espírito na vida dele. Pois ele é o próprio ungido do Senhor, o Messias. E nele habita, como Colossenses vai nos ensinar, corporalmente toda a plenitude da divindade. Tudo o que Jesus falou e fez veio do Pai. O amor do Pai pelo Filho é tão pleno que o texto diz que entregou todas as coisas em suas mãos, inclusive a sua salvação. E aqui o testemunho de João Batista chega então ao seu clímax, ao afirmar, quem crê no Filho tem a vida eterna, mas quem rejeita o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Aqui no último verso, ao afirmar essas verdades, ele está só lembrando daquilo que Jesus falou para o próprio Nicodemos, lá no capítulo 3, versos 16 a 18. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem não crê já está condenado, pois rejeita o único meio de salvação. Queridos, João Batista está dizendo então para os seus discípulos, se vocês rejeitarem o noivo, se vocês continuarem me seguindo sem ir para o noivo, vocês estão rejeitando a Cristo. E rejeitar um noivo é escolher um caminho de solidão eterna. Aqueles que se recusam ir a Cristo não estarão apenas sozinhos, mas acompanhados de todos os que rejeitaram a glória de Deus. E sabe o que está sobre eles? A justa ira desse Deus. A justa ira de Deus. Nós vemos, queridos, que desde o Éden a humanidade vive sob essa condição. A queda impediu o acesso à árvore da vida. Contudo, em Cristo, Deus oferece novamente a vida, não a vida passageira deste mundo, mas a vida eterna em comunhão com Ele. João Batista conduz seus discípulos a compreender que era necessário deixá-lo para seguir a Cristo, o verdadeiro e único noivo. E essa é também a nossa necessidade. Deixar toda a confiança em homens, religiões de líderes antropocêntricos, ideologias e méritos próprios, e correr para os braços do noivo, Jesus Cristo. Por isso, a mensagem de João aos discípulos e a nós é: corra, porque o noivo está de braços abertos para te receber. Mas entenda que se você rejeitar o noivo, você viverá numa eterna solidão. O convite de João Batista aos seus discípulos é o convite a mim e a você. E o convite neste momento é: entregue o seu caminho ao Senhor. Confia nele, porque de fato Ele fará muito mais por você, porque Ele zela pela sua noiva. Se você ainda não recebeu a graça bendita de viver para Jesus Cristo, essa é a mensagem. Você não pode ser seguidor de homens, mas você pode, sim, diante dos homens, ouvir, aprender para seguir aquele a quem Ele aponta, o verdadeiro Cristo. Nós precisamos seguir a Cristo. Nós precisamos viver para Cristo. Na era digital, não é esses que se apresentam como seres que têm todo o conhecimento, que vão determinar a sua visão de mundo, mas é esse que se revela nas páginas da Escritura, que vai revelar a forma como você tem que viver o mundo, nele, por ele e para ele, porque é a ele, a todas as coisas.
Por isso, meus queridos, a mensagem é: tome cuidado. Se o líder não fala de Cristo, deixe de segui-lo. Se o papel dele não é apontar para o Senhor, que salva e que liberta, deixa de caminhar com Ele. Mas se esse apresenta Cristo, ajude a Ele a também caminhar nesse mesmo caminho que Ele está apontando, para juntos peregrinarem para a eternidade. Lugar esse já reservado nos céus pelo próprio Cristo. Que assim Deus nos ajude como igreja a permanecer fiel à palavra. Que os pastores desta igreja, ao subir o púlpito, possam pregar a palavra, exclusivamente a palavra de Deus, para que vocês sigam a voz de Cristo, a voz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima.